Olá, me chamo Matilde Antônia Leal, sou assistente virtual de mídias digitais, no Instagram é Virtual Mídias e também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Você é Top. O programa está muito top, porque nós vamos falar de uma coisa que todo mundo tem curiosidade, que é Cabala. E nós convidamos então o Paulo, que veio gentilmente nos falar sobre esse tema tão importante, tão místico e que muita gente gostaria de conhecer. Com certeza, é um dos assuntos mais pesquisados hoje no YouTube, na internet, né? Então, Sim. Só posso agradecer o espaço de vocês aqui. Eu tenho amigos até que se transformaram após o estudo da Cabala. Se transformaram para bem ou para mal? Pro bem. Pro bem, que bom. E hoje ajuda muita gente. Porque é inerente de você entender a Cabala para você poder se melhorar, que é o que a maçonaria fala. Não sou maçom, tá? Mas é o que a maçonaria fala, é a pedra bruta e a pedra lapidada. Porque quando você entra no termo maçônico, já falei, não sou maçom, mas quando você entra no termo maçônico, você tem um simbolismo de uma pedra bruta e uma pedra lapidada, que ele diz que a pedra bruta é o homem que está em formação, sem conhecimento. Quando ele vai se aprimorando, ele vai se lapidando para tirar as imperfeições. E quando você chega na pedra lapidada, se você olhar ela com uma luneta, como é que chama? Aquele monólogo, né? Não, microscópio. É, no microscópio não, tem aquele alguma coisa que como é que chama? Monóculo. Quando você olha com ele, você ainda vê umas imperfeições, então você ainda consegue lapidar sempre mais alguma coisa. E essa que é a ideia da pedra bruta, pedra lapidada. E a Cabala é uma forma de você lapidar a pedra. Ok. E esse meu amigo, inclusive, mudou até a data de nascimento dele. Ou seja, a partir daquele momento ele é outra pessoa. Ele entendeu que ele renasceu. Renasceu, nesse sentido, né? Ele entendeu que ele renasceu no mundo, né? Mas aí também tinha um pouco de exagero, viu? Não sei, cada um da sua cultura, mas eu acho um pouquinho de exagero. Mas começa dando uma pincelada pra gente. Vamos lá. Para entender a Cabala, vamos entender primeiro aquelas lendas que advêm da Cabala, né? Dizem que quando Deus baniu Adão e Eva do paraíso, o anjo Anael se compadeceu deles e entregou a Cabala. E a Cabala seria a forma, quando Adão perguntou o que é isso, ele falou assim: isso é o caminho de volta para cá, para o Éden. Então, através desse exílio do homem, a Cabala foi aquele instrumento, isso dentro da teologia judaica, de você voltar para lá. A Cabala, ela é um compêndio de teologia judaica. O judaísmo, ele vai se dividir em estudo da Torá, que é o estudo das leis de Moisés, do Talmud. O Talmud é a jurisprudência de acordo da lei, e alguns vão introduzir a Cabala. Se eu chegar aqui para um rabino e falar de Cabala com ele, nem todo rabino vai falar de Cabala. Por quê? Porque não é uma coisa obrigatória deles conhecerem, nem todos também aceitam, não são todos que aceitam, mas aqueles que estudam mais aprofundado as leis de Moisés, as leis judaicas, ele acaba entendendo esse estudo da Cabala, porque a Cabala nada mais é do que as chaves dos mistérios que estão na Torá e no Talmud, através de lendas. Quando você começa a fazer um estudo mais profundo, você percebe que a Cabala não necessariamente ela é totalmente judaica, ela é judaica, tá? Olha o meu contradizendo aqui, ela é judaica, mas não necessariamente ela surge exclusivamente lá. Por quê? O que é o estudo necessário da Cabala? É você criar uma coisa chamada Midrash. O Midrash é eu contar histórias, e aquelas histórias têm uma chave me mostrando alguma coisa. Um Midrash muito conhecido veio da Grécia, dos livros de Homero, que é a Odisseia. A Odisseia de Ulisses, ela é um livro que ela tem essa filosofia cabalística, porque ela está te contando uma história. Mas veja bem, pega um momento, para quem conhece essa história, uma história muito bonita, né? Para quem conhece, uma história muito famosa, né? Aquele momento que Ulisses chega com a feiticeira Circe, e a feiticeira Circe começa a oferecer bebida para os marinheiros, eles se transformam em porcos. Quando oferece para Ulisses, ele sabiamente aponta a espada para ela e a domina. Isso nada mais é, olha o Midrash, ele está te mostrando como que é a influência astral, é o elemento fogo querendo te escravizar. Então o que é o elemento fogo? O elemento fogo é o impulso, é a lascívia sexual, a agressividade.
Então, ao elemento fogo querendo te trazer para perto dele, para te escravizar, e ele com a sabedoria que é o elemento ar, ele consegue falar não, e ele subjuga o elemento fogo. Isso é um midrash, ele está te dando ideias para dizer, olha, isso daqui eu estou te dando uma história, mas através dessa história tem um significado, tem um sentido. O Pentateuco, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, eles são totalmente midrash. Ele não está te contando uma história. Por isso que você tem aquela, como é que se fala? Aquela questão de ciências versus religião, que a ciência vai provar, não, o universo começou no Big Bang. O Big Bang, eu não sei quantos anos atrás, a Bíblia, porque a Bíblia, ela está te dando uma ideia, não está te dando uma história que aconteceu. É lógico que tem pessoas que vão estar acreditando, vão falar não, porque o que está na Bíblia é verdade, porque o Apocalipse fala que quem não acreditar no livro da vida vai ter o só tirado da maçã, então a sua maçã tirada da árvore e tal, então tudo bem, lógico, cada um vai ter uma opinião sobre a respeito, mas dentro do contexto do estudo da Cabala, ele vai encarar o Pentateuco como um midrash, ou seja, ele está te dando uma ideia, ele está te dando uma história, e dentro dessa história ele está te passando alguma coisa. Algumas coisas aconteceram, como por exemplo o Êxodo, realmente aconteceu, sim, mas dentro da história do livro do Êxodo, ele está te dando também uma ideia, ele não está te contando só uma história, ele está te dando uma ideia, que é o quê? O que cada personagem representa. Moisés, ele pode representar a consciência do homem, porque a consciência estava perdida, estava escravizada, até que ele encontrou no Monte Sinai, ele encontrou a salsa ardente, encontrou o quê? A luz, e a luz falou assim, você vai deixar de ser escravo do faraó, e quem que era o faraó? O ego. Então, é a jornada do homem tentando deixar de ser escravo do próprio ego. Ele está te dando essa ideia, não dizendo que não aconteceu também aquilo lá, mas se você começar a olhar com esses olhos, você vai perceber que ele está te dando chaves, e essas chaves é para você desvendar o que ele está tentando te passar. Interessante. E isso você encontra no Pentateuco, que são os 5 primeiros livros. Por exemplo, uma cobra falante no livro do Gênesis. A gente sabe que cobra não fala. Quem quer acreditar que uma cobra falava naquela época, tudo bem, pode até entender. De repente eu não sou dono da verdade, eu posso estar errado também. E de repente na época existia um jardim que a cobra falava. Mas assim, o que você tenta entender? O que representa a cobra? A cobra representa o que? O conhecimento, a sabedoria. E por que ele falou com Adão, falou com Eva e não com Adão? Porque Adão representa a mente objetiva, Eva representa a mente subjetiva, subconsciente. Adão não ia ouvir, porque a mente consciente é lógica, a mente subjetiva é o que está receptivo para as influências. O emocional, né? O emocional, exatamente, é o que está mais subjetivo. Então, quando a serpente fala com Adão, o que é? Aquela força astral da sabedoria falando com Eva, olha, experimente, porque Adão não ia ouvir, porque a mente objetiva era a mente consciente, era a mente racional. Então, são aqueles pequenos detalhes que você vai ter, como por exemplo assim, você tem a criação do universo em 7 dias. Beleza, primeiro dia, Deus disse, faça-se a luz. Como que se chama domingo em inglês? Sunday. O que quer dizer? Dia do sol. Como é que se fala isso em espanhol? É dia do sol também, não lembro como é que é, mas é dia do sol. Tá, no segundo dia ele separou o firmamento, criou a noite e o dia. Como é que se chama segunda-feira? Monday. Dia da lua. É. Aí você vai até que no 7º dia ele descansou. Saturday, dia de Saturno. Saturno é aquela esfera de repouso. Então você vai atribuir às esferas planetárias alguma inteligência, atraindo dentro desse processo da criação. Por isso que depois, isso muito lá na frente, os cabalistas fizeram um mapa chamado Árvore da Vida. Dizem que a Cabala é a Árvore da Vida. Não, a Árvore da Vida é uma coisa, a Cabala é outra. A Árvore da Vida, ela faz dentro do estudo da Cabala, mas não é uma coisa que é uma pedra angular do estudo da Cabala. A Cabala existe com o estudo do Pentateuco, do Antigo Testamento, a chamada Cabala cristã, que é do Novo Testamento também. Como por exemplo, não adianta você pensar, nossa, Jesus ele era loiro ou ele era moreno? O que isso importa? Exatamente. O que isso importa? Ele não deixou um exemplo? Ele não era um homem santo encarnado que lavou o pé dos caras que de quem andava com ele, que perdoou. Por que você não se preocupa mais em seguir o exemplo dele? Em vez de você se preocupar se o cara era loiro, se ele orou 3... Eu lembro uma vez que eu era criança, eu discutia religião com um amigo meu de escola, e ele falou assim, não, mas Jesus antes de ressuscitar Lázaro, ele orou 3 vezes, se ajoelhou 3 vezes, pediu
Cara, o que isso importa, velho? O que isso importa? Que tinha testemunho que viu o Jesus pedir para ajoelhar 3 vezes para pedir para Lázaro levantar. O que isso importa, cara? Sabe? Então o pessoal se apega às vezes em umas besteiras e vai para frente. Como aí, olha por que a cabala muda a pessoa. Você começa a entender que todas as religiões, elas têm a mesma finalidade. Sim. Só que falando coisas diferentes. A cabala ela vai interpretar, porque você tem os livros que interpretam, os livros da cabala são os livros que interpretam o Pentateuco, que interpretam a lei de Moisés. Você tem você tem 2 livros muito famosos, que é o Sefer Zohar e o Sefer Yazehar. Yazehar é o livro da criação, que ele vai falar que Deus criou o mundo em 7 dias, mas ele começa a interpretar aquele Gênesis falando que ele criou o mundo em 10 inteligências. Nessas 10, então começa a estruturar a árvore da vida naquilo lá. E você tem o Sefer Zohar, que fala que é o livro do esplendor, qual que é a relação de Deus e o homem, que é uma história contada no Conselho de Rabinos, que é o Rabi, se eu não me engano, Shimon Ben, não vou lembrar, um nome hebraico, né? Ele começa assim, eles começam a discutir sobre os aspectos de Deus. E aí você vê o que é um Midrash, que ele vai falar assim: quais são os 7 aspectos da barba branca de Deus? Se você entender que Deus tem uma barba branca, você está indo ao pé da letra. Não, você tem que entender o que aquilo significa. Daí começa a explicar. Uma das coisas que se tem de explicação seria que Deus criou um vazio dentro dele, se expandiu, e dentro dessa expansão que foi criado o universo. Por que criou um vazio? Se eu vou pintar um quadro, eu vou pintar um quadro com uma tela branca ou uma tela já pintada? Eu tenho que ter uma tela vazia, então eu preciso criar um vazio para poder criar alguma coisa. Eu não posso criar algo onde já tem algo. Então foi esse vazio que ele criou e se expandiu. Agora você vai ficar doido. No hinduísmo, no brahmanismo, ele vai falar que Brahma, ele criou o universo, se recolheu, Vishnu organiza o universo que está em expansão, Shiva, aí sim, Shiva, destrói o universo na retração, para depois Brahma nascer do umbigo de Vishnu e criar novamente o universo, num ciclo chamado Mahavatara. Isso aqui deixa a Helena Blavatsky, ela chamava isso da respiração de Brahma. Helena Blavatsky chamava isso de respiração de Brahma. Agora eu estou falando de teosofia, isso já não é mais cabala, isso é teosofia, né? Mas ó, como eu estou juntando 2 coisas que falam praticamente a mesma coisa. O que a gente descobriu um século atrás? Uma partícula se comprimiu tanto no vazio, expandiu, criou o Big Bang, aí depois o universo acelera, começa a desacelerar, pode ter a sua retração do Big Crunch e voltar para uma partícula, o ponto de gravidade vai ser tão forte, vai apertar a partícula de novo que ela vai expandir de novo. E você tem a respiração de Adonai aqui dentro do nosso universo, isso é comprovado pela física quântica. É lógico que são teorias, né? Porque o universo tem teorias do universo que ele pode se estatizar, ele pode se expandir muito e congelar, como o Big Crunch, que é uma possibilidade também da gravidade do centro do universo, puxa ele de volta para aquela única partícula. Como quando Jesus fala assim também, amai-vos uns aos outros. Se você pensar na física quântica que tudo partiu de uma partícula, aquela partícula explodiu e partiu de tudo, quer dizer que todo mundo tem uma ligação. Exatamente. Todo mundo acaba sendo de fato a mesma pessoa, de formas diferentes, mas todo mundo tem uma ligação profunda. Então, é claro que eu tenho que amar o outro, amando o outro, eu estou amando a mim mesmo. Se eu odiar o outro, eu estou odiando a mim mesmo. Coisa que a Kabbalah também fala, que todo mundo tem essa conexão pelos seus invisíveis, que aí vai fazer a referência a Adão Cadmon, que Adão Cadmon seria o arquétipo do homem perfeito, que teve a sua queda por prevaricação, e aí, para ele poder retornar à reintegração, ele teve que se dividir e depois se reintegrar. Isso estão nos livros também de Louis-Claude Saint-Martin, que são cabalistas que começaram a dar a sua interpretação da Kabbalah. Onde que é um outro problema também? Essas interpretações muitas vezes são feitas em 1700, 1500, 1200. Chega para um cabalista na época de 1400 antes de Cristo, 1400 depois de Cristo, que estava dissertando esse livro. Ele sabia que a Terra era redonda? Não sabia. Olha, ele não sabia, mas mesmo o livro de Louis-Claude Saint-Martin tem um livro muito legal chamado Tratado de Reintegração dos Seres, que ele fala o quê? Presta atenção, naquela época, acho que 1700, uma coisa assim, que o universo ele era criado assim, planetas, e existia uma coisa chamada eixo fogo central, que é dentro nas esferas planetárias teve um fogo circulando. Quando a sonda Voyager saiu do sistema solar, ela descobriu que existe um plasma solar que envolve o nosso sistema solar chamado aeroesfera. Cara, como é que o maluco sabia disso naquela época?
Só que ele Sem ter interpretou, visto, é a forma com que ele interpretou. Ele falou, isso aqui é um círculo de fogo. Não é que existe círculo de fogo, mas você tem o plasma solar que faz uma hemosfera fora do sistema solar. Então, a forma com que ele interpretou. Como tem algumas interpretações, eram arcaicas. Então, assim, você tem que estar atualizando essas interpretações. Só que o ocultista hoje em dia, o cabalista, ele gosta muito de se ater àquilo que foi antigamente, os mestres antigos, né? Por exemplo, um cabalista muito famoso que eu gosto muito era John Dee. John Dee era matemático Dr. John Dee, era matemático da Rainha Elizabeth no ano de 1500. Ele tem assim compêndios muito bons sobre as interpretações dele, inclusive do próprio cristianismo, da teologia cristã, que ali ele não está falando só de se ajoelhe e adore, ele está falando da teologia cristã, como que o cristianismo ele usa Jesus para poder chegar ao divino. E ele fazia bem essas comunicações, né? E só que as mesmas coisas que ele falava era aquilo que ele tinha de conhecimento. Estou falando de um cara que viveu na época de 1500, que era formado em matemática, matemática da Rainha Elizabeth da Inglaterra. Até onde o conhecimento daquele cara? Ele sabia que a Terra era redonda? O Colombo um dia nem chegou no Brasil. Exatamente. Ele sabia. Então a gente tem que atualizar esse conhecimento. Então, para você entender a Cabala, você tem que ir no antigo, entender ao novo e interpretar hoje. Por isso que você tem ordens como, por exemplo, a antiga e mística Ordem Rosa Cruz, a morte, que eu faço parte dessa ordem. Legal. Que ela não te dá isso, ela não te dá o estudo de Cabala, mas ela te dá um estudo pendendo da física quântica. A física quântica, ou seja, você vai entender como que funciona uma vibração, como que funciona um átomo, uma molécula, e dentro daquilo você vai tentar interpretar como que isso se aplica na espiritualidade. Se você tiver um conceito de dimensões, por exemplo, tem um vídeo bem interessante, eu já assisti, muito antigo, chamado Quem Somos Nós? E ele tem um vídeo dentro dele que é o Capitão Quântico na Planolândia. O que era o Capitão Quântico? Ele é um vídeo que fala sobre, é um filme que fala sobre física quântica, né? E o Capitão Quântico era o cara que falava sobre física quântica, um desenho. E ele foi mostrar como que seria a Planolândia. O que é a Planolândia? É um mundo de duas dimensões. Era um mundo totalmente plano, que só existia frente e trás, não existia acima. Então era um mundo de duas dimensões. E ele estando num mundo de três dimensões, porque ele tem frente, trás e acima. Ele tem altura. A Planolândia não tem altura, é tudo plano. Ele conseguia ver tudo o que estava acontecendo lá. E ele começou a se comunicar com um ser lá da Planolândia. E aí aquele ser falando assim: você é um fantasma? Não, sou não, você é Deus, longe disso. Como é que você me vê? Eu consigo ver sua casa inteira, porque é plana. E ele está em três dimensões. Ele consegue ver tudo acontecendo. E se eu tivesse que tocar sua barriga? Ele fala assim, era uma bolinha, né? Era uma última moedinha. Se eu tivesse que tocar sua barriga, você teria que rasgar minha pele. Ele pegou, encostou assim por cima. Aí ele, o que você fez? Como você conseguiu isso? Ele falou assim, tá pronto para mais dimensões? Aí o bichinho falou, não, tá. O que vai acontecer comigo? Só tem um jeito de você descobrir. E puxou ele para fora, e virou uma bolinha. De um círculo virou uma bolinha. Aí ele foi subindo, olhou e falou, nossa, eu não sabia. Aí você vem aquela máxima da escada de Jacó, que está dentro do Pentateuco também. Que Jacó, ele bateu a cabeça e ele viu uma escada indo para o céu, que os anjos subiam e desciam. Aí ele acordou e disse assim, Deus está aqui e eu não sabia. Porque ele entendeu alguma coisa que ele não conseguiu reproduzir. Sim. Talvez porque o homem na época não tinha capacidade mental de subentender, porque talvez seria deturbado, como muitas religiões são deturbadas. Se a gente tiver tempo, posso falar um pouquinho sobre isso, se tiver tempo? Pode. Muitas religiões acabam deturbando isso. Então ele colocou assim, Deus está aqui, sempre esteve aqui e eu não sabia. O que ele percebeu, ele não está acima das nuvens, até porque, o que está acima das nuvens? Mas Jesus subiu para o céu, tá, mas usa a cabeça, a gente já saiu do planeta, a gente já foi na lua, o que tem acima das nuvens? É o espaço. Isso. Aonde que ele está? Não é no espaço, a menos que você está em outro planeta, mas eu estou pensando na parte material. Então aí a gente começa a pensar melhor onde que ele está. A gente começa a pensar melhor aonde que fica esse mundo espiritual. E ele está às vezes mais próximo do que a gente imagina. Não está no lugar inalcançável. Pode ser dimensão só diferente. Exato. Por isso que foi esse exemplo da Planolândia. Porque como que eu vou explicar uma quinta, sexta dimensão? A quarta dimensão é o tempo, tudo bem. Já é difícil de explicar a quarta dimensão, que é o tempo, que é uma coisa que nós temos esse contato. Mas a gente explicar a quinta. Só consegue comprovar com matemática. Você consegue explicar 12 dimensões com matemática. Mas como você vai explicar ela? Você não está lá?
É verdade. Como é que você vai explicar o que é essas dimensões? Não tem como, é impossível, não tem. Você tenta com inteligência artificial falar, mas não dá. E dentro desse parâmetro, você às vezes percebe que ele está mais perto aqui, e é o que fala a árvore da vida. Nesse diagrama da árvore da vida, você percebe que dentro do universo está tudo interligado. Você está interligado com Deus, os anjos, e aí vem, para encerrar, para o vídeo não ficar muito longo, que infelizmente é um assunto que o pessoal gosta, mas Exato. eu também não posso deixar o vídeo muito longo. Aí a gente pode marcar outras lives assim, que é a deturbação da religião, que é a deturbação do homem. Porque se você pensar assim, vamos falar do próprio cristianismo. Quantos cristãos vão na igreja para pedir alguma coisa, para pedir uma prosperidade? Eu não acho errado pedir prosperidade, ao contrário, eu acho que prosperidade é uma lei, essa lei tem que ser aplicada, e por ser uma lei que também demanda da natureza espiritual, você precisa dessa permissão. Não cai uma árvore, não cai uma fruta da árvore se não for da vontade de Deus. Sim. Então você precisa disso. Mas quantas pessoas se focam na igreja somente para bens materiais ou para conquistar uma parte sentimental? Quantas vezes, eu tenho um cliente que ele é bispo evangélico, que eu estava conversando com ele uma vez e falei assim, quantos anos você é bispo? 20 anos. Quantas vezes alguém chegou para você e te pediu uma orientação? Nunca. Quem te pede o quê? Pede para orar para dinheiro, para casa própria, só bens materiais. E o que muitas vezes algumas igrejas pregam? Não estou falando que é a religião cristã, estou falando algumas igrejas, alguns pregadores pregam. Vire cristão que você progride na vida. Cara, Jesus ele te ensinou a dividir o que ele tem, ou ele te ensinou a você conquistar cada vez mais? Não estou falando que é errado a prosperidade. Certo. Prosperidade é uma lei. Se você não prospera, você fica parado. Sim. Se a gente não tivesse a ganância, o lado bom da ganância, não prosperasse, a gente estava acendendo fogo no fundo da caverna, porque ninguém queria almejar algo a mais. Olha o que a gente avançou com tecnologia, viagem para outros continentes, cura do câncer, inteligência artificial, que ajuda pra caramba, mas também vai ser um outro problema futuramente, mas a gente deixa para outro vídeo. Isso. Né? Você pega, por exemplo, eu discuti outro dia também com uma amiga minha que é budista, Nichiren Daishonin, que eu falei assim, você usa o Daimoku errado. Por quê? Buda, ele ensina o Siddhartha, o Buda Sakyamuni, ele te ensinou o Daimoku para você adquirir conhecimento. É um cara que você está usando uma egrégora de uma pessoa que largou tudo que tinha, que era um rei, para viver na pobreza, simplicidade e aprender para ganhar dinheiro. Ela fazia Daimoku pedindo para fechar negócios. Sim. Não estou falando que isso não vai dar certo, porque o universo vai te atender, mas talvez você não está usando pela forma correta. Eu trabalho com... Eu tenho conhecimento bastante de Umbanda. Eu nunca vi uma pessoa chegar no centro de Umbanda, para uma entidade que está lá incorporada, para quem acredita ou desacredita, né? Ou mesmo uma casa kardecista, e pedir em conhecimento, orientação. Olha, me ensina o que eu posso fazer para ser cada dia uma pessoa melhor. Sempre coisas materiais. Coisas materiais. Se não for a necessidade da materialidade, o homem nem procura fé. É verdade. Nem procura fé. Por que alguém vai na igreja? Quando está tudo bem, você não vai na igreja. Quando você aperta o carro, você vai na igreja, pedir, Deus me ajuda. E por que você não está lá pelo menos para agradecer e entrar lá? Você não precisa estar todo domingo numa igreja. Entra e agradece, fala, obrigado pela minha vida. Como, por exemplo, tem gente que entende errado, fala assim, eu pedi para Deus um carro. Deus não sabe nem o que é um carro. Aí vai ter gente no comentário que fala, eu acho que sabe. Não sei se ele sabe, mas eu penso assim, o cara criou o universo. Ele existe imemorialmente. Ele já te deu vida. Ele te deu tudo. Você vai falar, Deus me dá um carro. Ele vai falar, o que é isso? Eu já te dei vida, alimento, comida, saúde. Capacidade de você pensar. Capacidade, o que você quer a mais de mim? Bens materiais, para quê? Não estou falando, volto a dizer, não é errado. O problema é você usar a religião só com essa finalidade. Não é errado, mas você usar com essa finalidade. Sabe quando eu comecei a progredir na vida? Quando eu entendi que a minha profissão não era para eu ganhar dinheiro, era para ajudar as pessoas. Quanto mais pessoas eu ajudasse, mais eu ia prosperar. E isso é a prosperidade. O dinheiro é sempre consequência do meu trabalho. Aí eu comecei a fazer, então o que eu peço todos os dias? Me ajuda a prosperar no meu trabalho físico, material, para que eu possa ajudar mais pessoas cada vez mais. E uma oração que todo mundo deveria de fazer é a oração de São Francisco de Assis. Sim. Sabe por quê? Sabe por quê? Para você lembrar, não é pela questão de você ter a oração de falar, não, Senhor, fazendo instrumento da tua paz. Não é só por causa disso, para você botar na tua cabeça que você é instrumento da obra de Deus. Sim. E você está aqui para servir. O maior homem do mundo lavou os pés dos outros e se serviu. Quem é você para querer ser servido? Verdade.
Oh, obrigado, viu? Olha, você me fez lembrar da Madame Blavatsky. Eu assinava a revista que tinha assim muito sobre o ocultismo, né? E tudo no planeta, né? Falava dela e do livro Stanza de Tzan. E eu cheguei aí em batizado do Rosa Cruz também, li muito, né? Aqueles folhetos lá, os livrinhos da morte também. Foi muito gratificante aqui. Gratidão e muito obrigado. Eu que agradeço. Internautas, com os agradecimentos de São Paulo, nós finalizamos mais um Você é Top. Grande abraço e até a próxima.